Primeiramente, para iniciarmos o Land Manager, a gente deve clicar no ícone do Huawei Land Office 2018. Na tela inicial, na aba Programas, a gente vai selecionar o Land Manager, que é o programa que a gente deseja abrir. Na tela inicial do programa, nós temos em cima a barra de ferramentas e aqui a nossa área de visualização do nosso projeto, das nossas tarefas. Tá? Na aba Início, o primeiro passo é cadastrar os dados da sua empresa. Tá? Então, no ícone Empresa, a gente vai preencher os dados, né, nome, razão social, CNPJ, os dados administrativos, financeiros, se for de interesse preencher esses dados. E aí, clique em Salvar. E isso vai ficar salvo na memória do projeto. Depois, em Centro de Custo, é possível preencher o BDI, né, essa porcentagem do BDI da sua obra. E é a mesma coisa, é possível alterar e clicar em Salvar. Em seguida, a gente deve criar a obra. Tá? Então, aqui eu vou selecionar uma obra que já está criada, que é essa obra teste. Mas na hora de criar, tem que preencher os dados. O tipo de obra, centro de custo, todas essas informações, endereço, todas essas informações, para que o programa possa identificar e definir corretamente a sua obra, o seu projeto. Em seguida, na aba Ajuda, eu vou abrir aqui um projeto exemplo. A gente pode criar um projeto exemplo, tá? Automaticamente a partir de alguma obra que você já tenha feito. E aqui, inclusive, a gente já tem um projeto exemplo salvo, tá? Então, na aba de visualização, eu vou alterar aqui, preencher, né? Essa visualização ali, se eu quero ver as tarefas, a visualização por mês, vou selecionar a obra, o projeto, exemplo, que é o que a gente já tem criado, e o ambiente, que é um ambiente teste que já tem criado, mas que no caso da sua obra você pode ter cadastrado o seu próprio ambiente. E aí nessa aba de visualização, a gente vai ter alguns tipos de visualizações. Então a gente tem o dia, semana, mês e o ano, e a visualização do projeto. Tá? Então eu vou clicar nessa aba projeto, ele vai estar inserindo um arquivo que é o arquivo com a planta baixa do nosso projeto desenvolvido nos outros dois softwares, de paisagismo e de irrigação, tá? Então, a gente consegue, nessa opção de visualização, a gente consegue ter essa visualização simplificada e a visualização realista, a visualização de fotomontagem, que é exclusivamente se você também tiver o Visual Plan, e aí ele vai trazer esta visualização do seu projeto. E ao clicar em cada um dos itens, ele vai trazer a informação do item com as especificações e você consegue identificar tudo que foi inserido no projeto. Caso você não tenha o Visual Plan, a visualização vai ser a visualização simplificada, tá? Que é essa visualização somente com os blocos, né? Mas a funcionalidade de identificação é a mesma. Ao clicar em cada bloco, você consegue saber exatamente o que é o projeto, tá? Inclusive, nós podemos aqui, por esta tela, inserir as tarefas necessárias para cada item do projeto. Então, por exemplo, eu vou selecionar essa palmeira, vou na aba Tarefas e clico em Incluir. E aí eu vou incluir uma tarefa relacionada a esta palmeira. Então, eu vou dar um nome para a minha tarefa. Vou colocar aqui, por exemplo, plantio de palmeira. E aí, eu vou selecionar o tipo de obra, né? A obra determinada, o projeto, o ambiente. E vou determinar uma data. Inicial, vou deixar aqui já tá, e a data final eu vou colocar, por exemplo, dia 28. Posso alterar o horário e posso determinar a prioridade,
se essa tarefa ela é alta, baixa ou normal, né? A urgência dessa tarefa ser realizada. Então, coloquei normal. E posso, inclusive, determinar a frequência dessa tarefa. Então, eu quero repetir essa tarefa, por exemplo, vamos colocar uma frequência de 7 dias, por um período de um mês. Então, de 7 em 7 dias, essa tarefa vai ser repetida, vai haver um plantio. Aqui nessa parte nós temos as atividades complementares a respeito deste item, tá? A gente consegue incluir uma atividade complementar. Então, eu vou procurar aqui, por exemplo, plantio de palmeira. Plantio de árvore ou palmeira. Eu posso incluir alguma outra atividade se eu quiser, uma outra composição, tá? Uma outra composição complementar e salvar. Mas aqui eu vou selecionar o plantio de palmeira, que é de árvore ou palmeira, que já está cadastrada. Aí ele vai trazer os insumos necessários para executar e vou colocar a quantidade de palmeiras que a gente tem, desse tipo, né? Então, eu coloquei 3. E aí ele já trouxe ali para mim um orçamento e um custo planejado, considerando, inclusive, os valores da porcentagem do BDI que a gente inseriu, tá? E aí, eu posso definir um responsável, um funcionário responsável. Então, eu vou selecionar o João da Silva. Esses funcionários são cadastrados nessa aba de tarefas no ícone de funcionários. Agora, note que no lado esquerdo da tela nós já temos a tarefa e se quisermos adicionar algumas notas ou lembretes ou comentários, por exemplo, a gente pode adicionar a respeito deste item. Se eu quiser incluir mais um funcionário, eu posso e associar ele aqui. Aí do lado esquerdo da tela nós temos todas as informações, né? E a frequência especificada da tarefa realizada para este projeto, né? Da tarefa definida para este item. Tá? Nós podemos voltar a visualização, por exemplo, para dia. Nota que o orçamento vai sendo reformulado para semana. Para mês, a gente já tem outra visualização, porque ele vai mostrar exatamente essa frequência e o impacto disso no orçamento, tá? Com a previsão de custo mesmo, de acordo com o seu orçamento. O impacto disso no planejamento. Se a gente quiser excluir alguma tarefa ou alterar, é só selecionar o item e vir na opção ali excluir. Então, ele vai perguntar se a gente confirma a exclusão, eu vou colocar que não, mas se quiser excluir uma determinada tarefa associada, é só utilizar este ícone. Voltando para a visualização de semana, nós podemos selecionar essa tarefa e a gente vai ter os dados dela e inclusive determinar a porcentagem de conclusão, o percentual de conclusão. Então, a gente já tem os percentuais ali pré-determinados, mas isso pode ser alterado também. Você pode, no cadastro da tarefa, colocar depois, editar e colocar o percentual. Coloquei 75%, então já vai ficar marcado que o 75% está concluído. Isso tudo reflete no orçamento, de acordo com o seu planejamento, isso é calculado, tá? Ainda nessas visualizações, nós podemos ter a visualização do gráfico de Gantt. Então, a gente consegue ter uma ideia de quando que uma obra, uma determinada tarefa, né, já foi concluída, quanto falta se concluir, se é necessário esperar uma terminar para começar a outra, e o impacto que isso tem no seu planejamento, no seu orçamento final. Voltando para a aba projeto, a gente pode, inclusive, excluir ou ocultar determinados itens e ocultar camadas para poder visualizar. Então, por exemplo, eu posso ocultar os itens de paisagismo para visualizar melhor os itens de irrigação, ou o inverso, né? Depende do projeto.
Lembrando que o projeto só irá aparecer se você estiver usando um arquivo, né, realizado em um dos outros programas, tá? Temos ainda essa opção de publicar e de baixar, que é ligada ao aplicativo do Land Manager. Então, você, enquanto proprietário da obra, você pode publicar essa sua obra, marcar o funcionário, determinar o prazo, né, dessa tarefa que ele deve cumprir, e aí, através do celular, você vai clicar em publicar e através do celular ele vai baixar essa tarefa. Então, ele vai realizar e depois ele vai marcar o percentual de conclusão. Depois você clica em baixar e você já tem esses dados atualizados. Voltando para a visualização de semana, esse percentual vai ser atualizado à medida que o seu funcionário for cumprindo as tarefas, né? For alterando esse prazo de conclusão das tarefas, tá? Além disso, nós podemos na aba de tarefas, finalizar essa etapa de planejamento ou alterar, por exemplo. Nós temos a etapa de planejamento e nós vamos ter a etapa também de execução. Se eu quiser finalizar o planejamento, ele vai se tornar execução. E aí, tudo que for feito vai ser impactado diretamente no orçamento, tá? Na etapa de planejamento, não, mas na etapa de execução, sim. Se eu quiser finalizar, marcar como finalizado o status, aí significa que a obra foi finalizada e aí eu não consigo editar mais nenhuma dessas etapas, nem a etapa de planejamento, nem a etapa de execução, tá? Então, finalizado significa que a obra foi realmente concluída. Então, vou voltar para a etapa de planejamento. E a gente tem aqui na visualização, a gente tem a visualização de financeiro. A gente pode alterar na aba de tarefas. E aí a gente pode incluir itens nessa aba de financeiros relativos ao controle financeiro, controle administrativo da sua empresa. Então, nós podemos determinar as contas que a gente quer pagar. Por exemplo, então eu posso clicar aqui em contas. Por exemplo, eu tenho que pagar uma conta de luz, por exemplo. Então, eu venho aqui, eu posso primeiramente selecionar a categoria, né, se é administrativos, do que é, e vou clicar em incluir novos. Aí tem cadastro de contas, aí eu posso marcar se eu quero uma conta a receber ou uma conta a pagar. Vou colocar, por exemplo, uma conta a pagar. Aí vai ter o tipo de conta, vou colocar luz, mas pode ser incluído para qualquer outro tipo, o centro de custo, a forma de pagamento, o valor, se vai ser parcelado, se não vai, né, o total que eu vou ter que pagar, o dia, e aí ele já vai inserir esse lembrete de acordo com a data que a gente determinou para o pagamento, para controle administrativo, mas isso não impacta no orçamento da sua obra, tá? Se eu quiser excluir, é só clicar em excluir. Posso também cadastrar os lançamentos. Isso é para controle administrativo da empresa. Eu posso gerar também, na aba início, um orçamento, tá? Então, o que ele faz? Ele vai salvar esse arquivo como um arquivo de orçamento, que ele vai abrir no Calc, que é o nosso programa de orçamento. Ou eu posso importar um arquivo LND, também oriundos de outros programas, como é o caso aqui. Na aba imprimir, a gente tem alguns modelos de relatório. Então, vou selecionar um deles. Tá? Nessa tela, há a discriminação de todos os itens inseridos no projeto, do custo, das tarefas que a gente determinou, do planejamento e tudo mais. Então, a gente consegue alterar o tipo de tabela, alterar a logomarca, né? Porque aqui, por exemplo, tá a logomarca da UE, mas você pode, nessa aba de proprietário, incluir
a sua logomarca e incluir os dados da sua empresa, tá? Para que saia no orçamento tudo relativo ao seu projeto, à sua obra. Se você quiser salvar isso em PDF, é só clicar em imprimir e selecionar uma impressora de PDF. É bem simples. Tá? E vários modelos de orçamento. E nós temos nessa tela, realmente, nessa aba de visualização do projeto, uma facilidade muito grande. Lembrando novamente que o Land Manager adquirido sozinho e não importando projetos feitos em outros softwares, ele não vai ter essa visualização em planta baixa. E a planta baixa humanizada é somente para os clientes que possuem o Visual Plan ou algum dos softwares que vem com o Visual Plan.